E aí, tá tudo susto com você? Eu sou o 56 e hoje eu quero falar de qual cara que a SKT mostrou na série contra a QSV, que aconteceu nesse sábado. Série essa que eles ganharam e garantiram sua vaga para a próxima fase da escalada, e já tem um encontro marcado contra a KT Roaster essa quarta-feira. Mas antes eu quero deixar alguns avisos. Primeiramente, feliz Páscoa para todo mundo, comam muito ovo, passem com a família, é uma data muito divertida. Segundamente, tá chovendo aqui, mas eu optei por gravar o vídeo mesmo assim, porque apesar de eu poder ter algum ruído de fundo, eu acho que é melhor que ficar sem vídeo e não tá com cara de que vai parar de chover, então sinto muito por isso, mas não é o que tá no meu controle. Em terceiro lugar, eu sei que é chato falar isso aqui todo vídeo, mas muita gente que assiste aqui o canal não se inscreve, né? Eu tenho muitas visualizações de pessoas de fora do canal. Então, se você dá uma olhada aí e gostou, eu sou o 56, eu faço vídeo sobre competitivo internet League of Legends quase todo dia. Então, dá uma olhada em outro vídeo do canal se você gostou desse e tudo mais. E se você quer me ajudar, deixa seu like e também um comentário, porque opiniões são muito bem-vindas. Eu fiquei muito feliz esse final de semana porque eu recebi 2 comentários muito bonitos me incentivando e 2 inscritos novos junto com esses comentários, né? Do Vitor Moreira e do Diego Sartori. Realmente parece algo pequeno, 2 inscritos e 2 comentários, mas foi algo que me incentivou muito, vocês me ajudam muito com isso. Mas chega de falar besteira, vamos falar logo do conteúdo do vídeo. O ponto aqui é o seguinte, eu falei na análise da série de QSV e SKT que a SKT tem um roster com muitos jogadores, 8 jogadores ativos atualmente, e eles têm uma variedade enorme de estratégias, de composições e tudo mais. Então eu quero falar sobre qual composição que eles usaram nessa série. Primeiro eu quero falar individualmente cada um dos jogadores, principalmente os que são poucos conhecidos, como o Tal, o Blossom e o Forte, não preciso falar do Faker aqui porque é um pessoal que já conhece, e depois quero falar da estratégia que eles usaram. Vamos começar falando dos jogadores então. Beleza, na top lane a gente tem o Tol e um Tara. Um Tara, ele é um jogador de solo kill. Ele é extremamente bom mecanicamente, um dos melhores solo kills da Coreia. Foi isso que chamou a atenção, tanta atenção. Ele já tinha tido uma experiência profissional antes, jogando pela C500. Saudosista C500, pra quem é mais antigo do League of Legends. Mas esse time caiu, ele ficou sem time, mas ele se mostrou tão bem na solo kill que a SKT contratou ele. Mas o problema dele é que ele tem uma noção de team play muito baixa. Ele não é um cara que joga muito bem com o time. Ele é mecanicamente insano, mas ele é até agora um jogador de solo kill. Mas a SKT com certeza quer transformar ele num jogador competitivo de calibre, e eles estão nesse processo. O Tol, por outro lado, é um cara que joga muito bem com picks fora do meta. Ele tem uma champion bem limitada e uma champion fora do meta. A gente viu ele jogando com Cassiopeia top, outros picks bizarros, e foi com a Cassiopeia top que ele desbancou a KT Rose a QSV nessa série. Foram 2 jogos de Cassiopeia que foram as 2 vitórias da QSV. Esse é algo bom, ele trazer um ritmo diferente, mas ele não é um jogador que você coloca como posição titular. Porque um cara que joga com piques diferentes assim fora do meta não é o cara que você quer pra jogar uma melhor de 5, basicamente. Então essa é a grande limitação dele. Na jungle, em primeiro lugar, a gente tem o Blank, que todo mundo conhece como grande reserva da SKT, que sempre entra nas séries trazendo variedade, mudança e tudo mais, mas agora ele tá tendo que se portar como titular. E ele tá, obviamente, se mostrando desconfortável com isso. Não é a habilidade dele jogar como jogador titular. Ele não é um jogador titular. E por quê que ele não é um jogador titular? Porque a grande força do Blink é a adaptação. Ele consegue muito bem ler o time inimigo, principalmente o jungle inimigo, e fazer estratégias que counterem isso, seja com invade, seja com counter gank e tudo mais. E ele não consegue fazer isso jogando como jungle titular. Primeiramente, ele não tem a base de ver o cara jogando antes para ter um estudo. Ele também não está conseguindo se adaptar muito bem às séries. O Blake é um jogador puramente baseado em adaptação. Ele não é um cara que faz jogadas, que ganka muito bem, que invade muito bem. Ele tem que ser melhor do que o jungle, ou ele tem que alterar a estratégia que o jungle inimigo está fazendo. Ele não está conseguindo fazer isso. Esse é o grande ponto, é nisso que ele tem que melhorar. Ele não pode ser mais aquele jogador adaptativo que ele sempre era. E depois a gente tem o Blossom. O Blossom, como ele tá hoje, ele não é um jogador pronto para jogar no nível SKT, que é o nível primeiro lugar mundial. Ele não tá pronto para disputar mundiais pela SKT, para disputar LCKs pela SKT. Porque ele é simplesmente uma linha reta. Ele tem uma estratégia de jogo, ele vai lá e faz. Ele é completamente o oposto do Blank. O Blank é pura adaptação, ele é pura força bruta e falta de adaptação. Ele não joga diferente quando ele tá atrás. Se ele faz uma jogada deu errado, ele vai lá e vai tentar fazer de novo. Ele não para de fazer jogadas quando a coisa tá dando errado. Teve uma série que ele estava de Skarner, que ele pegou um Skarner no jogo, acho que foi contra a BBQ, inclusive. Que todas as vezes ele tentou fazer aquela estratégia por trás, né, fazer o flanco com o Skarner, e ele falhou umas 5 vezes na mesma série. Isso é simplesmente inaceitável para um jogador desse nível. Então, como ele tá hoje, ele não tá pronto para jogar nível SKT, nível LCK. Claro que faz um mês que ele tá desaparecido, que ele não joga, que o Blank é dançando titular, e nesse mês ele provavelmente tá tendo um bootcamp intenso
Principalmente com o Benji deve estar sendo quase que o coach pessoal dele pra moldar esse cara. Ele pode voltar aí, até mesmo nessa escalada, nesses playoffs, com uma cara completamente diferente, mas como ele tava jogando, a SKT acho que nem mesmo, se ele continuar jogando como ele tá, acho que a SKT nem vai usar ele nessa escalada, nesse playoffs, porque ele não tá pronto pra isso. Mas claro, ele pode mudar, ele é um cara com uma adaptação muito boa, uma adaptação, como eu digo, de aprender, assim, né? Ele não se adapta dentro do jogo, mas ele aprende muito bem. Tanto é que ele entrou na SKT com uma cara e já nesse primeiro split de CK ele já estava jogando de um jeito completamente diferente. Então torcer para ele voltar aí mais forte. Depois a gente tem o Faker, que eu acho que eu não preciso falar, o Faker sempre é aquela rocha sólida, coesa, que sempre vai fazer o melhor pelo time, um jogador muito completo. Um grande titã do League of Legends, o maior deles, mas esse ano ele tá sendo, acho que, menos dominante. Ele não tá sendo. Claro que ele tá fazendo tudo bem, mas ele tá fazendo tão bem quanto ele fazia no passado. Os roams ele estão sendo menos precisos, ele não tá conseguindo colocar tanta pressão de lane assim. Ele tá um pouco abaixo do que ele já foi, por exemplo, em 2015 e 2016. Principalmente quando ele se dá com cara com outros grandes mid laners da Coreia, como por exemplo o Kuro e principalmente o BBD. Enquanto o Faker deu uma piorada do ano passado para uma pequena piorada, entre aspas, o Bang melhorou. O Bang, se você lembra do Mundial do ano passado, a final foi basicamente com o Bang passando mal, passando uma fome miserável, e o Ruler acabando com ele, esse split sendo completamente diferente. O Bang tá voltando aí aos bons tempos que ele sempre teve. Ele não é um jogador fantástico, ele não é um jogador com uma mecânica insana, ele é aquele cara muito coeso, muito consistente, que independente de ter pouco recurso, independente de estar numa situação onde ele não é o foco do time, porque o foco do time normalmente é o Faker, ele vai jogar muito bem e vai fazer o que ele tem que fazer com pouco recurso que ele acumula. E de vez em quando ele vai presentear a gente com uma linda jogada, igual a jogada que ele fez de Kai'Sa no primeiro jogo da série contra a QSV. Apesar de ele não ser um jogador insano mecanicamente, de vez em quando ele mostra umas jogadas incríveis daquela, que é algo dos melhores AD Carries do mundo. E ele tá jogando muito melhor esse ano. Ward's coming down, looking for an entry, and Effort might have found it. Pops up to Ambition, gonna go ahead, try to get his way out of there. Finger goes in for the taunt, Justice Punch connects in. Ambition goes low, and he's gonna die. Finger goes golden, but he'll get taken down, but now Bang is into the back, but he's isolated himself. He finishes on one, and gets all of them! Triple kill, Bang! Are you kidding me? Insane play from him. He manages to E por último, vamos falar dos suportes. Que a gente tem o Effort e o Wolf. O Effort, eu acho que ele não é tão presente no mapa quanto o Wolf, nem um pouco não presente. O Wolf é muito melhor em rotacionar, o Wolf luta muito melhor. Mas o ponto do Effort é que ele tem uma sinergia muito melhor com o Bang, e o Effort também joga com piques mais defensivos. Com estilo de jogo, ele joga muito de tanquente, de Brown, ele tem um estilo bem defensivo, e ele eu acho que é a principal peça que está fazendo o Bang ascender esse ano. Acender de volta, né, dando uma melhora, porque eles têm uma sintonia muito boa, o Effort joga muito bem dando naquela proteção, aquele bodyguard pro Bang, e esse é o motivo dele voltado. Enquanto isso, o Wolf continua sendo aquele jogador fantástico que ele é. Roamings muito precisos, uma capacidade de liderança muito bom, a gente sabe que ele é uma das grandes vozes na SKT, nas tomadas de decisão final de jogo. Mas assim, ele tem aquela sintonia não tão boa, porque ele não é um cara tão defensivo assim. Mas ele ainda é o jogador mais experiente, é pra ele que a SKT apela quando a situação tá preta, tanto é que a única mudança que teve nessa série contra a QSV foi o Wolf entrando no lugar do Effort no último jogo, porque o Effort provavelmente ia tiltar naquele último jogo, enquanto o Wolf tá acostumado a jogar séries do tipo. Então eles ainda estão, acho que, decidindo qual suporte é o melhor. O Effort, que faz o Bang jogar muito bem, ou o Wolf, que completa o resto do time um pouco mais. Então, eu falei no vídeo da série de SKT que eles vi que não se sabe qual cara que a SKT ia usar, qual estratégia que eles iam usar, quais jogadores eles iam usar para essa série e para esses playoffs como um todo. E acho que a gente deu para ver um pouco da cara que a SKT provavelmente vai ter ao longo pelo menos desse split. Que é uma SKT muito mais fora do meta, uma SKT be yourself, uma SKT que joga com piques diferentes. Porque no passado, eles eram uma SKT completamente punitiva. Eles tinham jogadores que abusavam de erros dos jogadores adversários e puniam muito bem isso. O Wolf e o Blank principalmente. É por isso que o Blank ascendeu mais do que o Peanut nesse ano. Porque o Peanut não tinha aquele jogo tão punitivo, adaptativo, quanto o Blank tem, de counter jungle, de counter gank e tudo mais. O Peanut é muito mais de fazer jogada, enquanto o Blank é simplesmente a cara desse estilo adaptativo punitivo que a SKT tinha. Mas o que aconteceu foi que no primeiro split o grande algoz deles foi a Katie Roaster, e a Katie Roaster errava muito, é por isso que eles ganharam no primeiro split. Mas no segundo split o grande algoz passou a ser a Lonzo Game, e a Lonzo Game era um time muito limpo, que não errava muito, então esse estilo adaptativo punitivo não estava dando certo.
Porque a própria Kate Roster passou a errar menos, apareceu a Longzhu Game, que agora é King Zone, que erra quase nada, e a Africa, que também tá fazendo um jogo muito redondinho. Então eles não podem mais ser aquela SKT que conta com erros do adversário para punir. Essa estratégia acho que não dá certo mais, pelo menos dentro da Coreia. Então a SKT que a gente está tendo hoje é uma SKT, como eu disse, é diferente, fora do meta. Tanto é que eles jogaram com muitos piques fora do meta, com muitos estilos fora do meta nessa série. Por exemplo, a Cassiopeia top, que eles só ganharam jogos com essa Cassiopeia. Os 2 jogos que eles venceram foi com esse pique. O jogo 2, que eles não pegaram a Cassiopeia, eles acabaram perdendo. Eles não jogaram mal, eles controlaram muito bem o jogo, mas eu falo disso daqui a pouco. Eles trouxeram a Kai'Sa, que apesar de não ser um campeão fraco, assim, não é um pique fora do meta, assim, igual a Cassiopeia top, é um campeão novo que ninguém estava esperando. Acho que ninguém estava esperando o Bang já jogar com ela no primeiro jogo do patch 8.6. Então é essa SKT que a gente está vendo, uma SKT diferente, uma SKT jogando com piques inconvencionais. A gente teve o Faker de Galio fazendo um eco de Luden, fazendo uma build completamente AP. A gente tem o Galio AP, mas o Galio AP é um Galio um pouco mais híbrido, fazendo bastão das eras e tudo mais. A gente viu um Galio AP full AP, que era um negócio que eu nunca tinha visto antes, assim, não em jogos de tão alto nível assim, com o pessoal jogando sério, eu vi mais gente testando isso. Então essa é a SKT que a gente está tendo, uma SKT completamente diferente, com piques diferentes, tentando surpreender, completamente diferente do estilo que a gente estava tendo no passado. A gente tem que ver se eles vão continuar. Eu acho que como eles estão jogando hoje, eles não vão muito longe. Se eles jogarem todas as séries como eles jogaram a série contra a QSV. Primeiramente porque as séries a partir daqui são melhor de 5. Então esses piques inconvencionais têm mais chance de serem estudados, serem analisados e serem counterados pelos outros times. Diferente de MD3, que é só 2 jogos, é uma série mais rápida. E em segundo, eu acho que eles cometeram erros muito graves nessa série contra a QSV. O jogo 2 é um jogo que eles estavam na frente, estavam com vantagem em estruturas, inibidores e mais. Estavam mais de 10 mil de ouro e eles deixaram o Ambition roubar um barão. Depois disso eles fizeram uma péssima rotação, deixando a QSV garantir um ancião. E com isso a QSV puxou o jogo e ganhou a partida mesmo com déficit de ouro enorme. E esse tipo de coisa é inaceitável. Se eles estiverem de frente para uma KT Roster, para uma Africa ou para uma Kingzone, eles vão punir demais isso. Ele já tem um jogo muito complicado agora, que é contra a Kate Roster. A Kate Roster dominou a SKT esse ano, vencendo as 2 séries que eles jogaram, uma delas inclusive de 2-0. Então, desse jeito que a SKT jogou essa série contra a QSV, não foi tão animador. A QSV estava muito mal também, não chegou nem perto do que a gente esperava. Então eles precisam ver se eles vão continuar com essa estratégia de piques diferentes, eles vão se alterar para fazer alguma coisa. Porque desse jeito que eles estão, eles podem passar da KT Roster. A KT Roster é um time bem constante, mas quando eles batem de frente com a Africa ou para Kingzone, acho que eles vão rodar. Então é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu já deixei tudo que eu tinha pra falar no começo, mas se você quer me ajudar, deixe seu like, principalmente um comentário, deixe sua opinião sobre esse vídeo, deixe uma opinião aqui do canal, algo que eu possa fazer pra melhorar e tudo mais, ou uma frase me incentivando, é sempre bom. Eu fiquei muito animado, como eu disse, com comentários positivos que recebi nesse final de semana. Mas é só isso que eu queria falar, muito obrigado e fiquem sempre sussa.